Oi, gente. Hoje eu parei um pouquinho para conversar com vocês sobre a atuação do assistente social numa empresa de home care, trabalhando como autônomo. Eu atualmente faço esse trabalho, presto serviço para uma empresa de home care, fazendo uma avaliação pontual em alguns pacientes. E eu acho de extrema importância contar um pouquinho para vocês como é que é esse trabalho, tá? Geralmente as empresas, elas me mandam os pacientes com algumas informações muito básicas sobre o estado daquele paciente e a demanda a qual a empresa precisa que o serviço social atue. O que eu faço? Eu tenho um roteirinho, eu fiz um roteiro de atendimento. Então, a primeira coisa que eu faço é entrar em contato com o responsável desse paciente e agendar um melhor dia, melhor horário, tanto para mim quanto para a família. Após fazer esse agendamento, eu leio as informações que a empresa enviou sobre essa família e o paciente. Caso eu tenha ainda alguma dúvida sobre essa família, eu entro em contato com a empresa de home care, pego as informações que eu acho relevantes para que eu chegue até a família com as informações em si, para não chegar, digamos assim, sem nenhuma informação daquela família, né? Porque fica uma coisa muito estranha você chegar a um profissional e você não saber nada sobre aquela família. Então, é um processo, isso que eu faço também. Chegando no dia da visita, é, nesse período de pandemia, uma coisa muito importante que a gente precisa se atentar, o cuidado com a gente e o cuidado principalmente com o paciente. E principalmente ainda se esse paciente for um paciente mais grave, que utilize alguns equipamentos, então precisa realmente ter todo um cuidado. Então eu chego na residência, eu sempre coloco aquelas pantufinhas nos meus pés para poder entrar. Primeira coisa, eu me apresento à família, falo que eu sou Ana Carla, sou assistente social e peço para ir ao banheiro. Por quê? No banheiro eu lavo bem as minhas mãos, porque eu estou vindo da rua, eu peguei transporte público, eu lavo bem as minhas mãos, lavo o meu rosto, principalmente se for um dia bem quente, e após fazer esse processo eu troco a máscara. A máscara que eu vim da rua não é a mesma máscara que eu vou utilizar na residência para conversar com a família. Após fazer esse processo, eu visto meu jaleco, é uma proteção minha, e depois eu vou conversar com o responsável do paciente. Se o responsável do paciente quiser que o atendimento seja feito no ambiente onde o paciente está, geralmente ele está no quarto quando o paciente é acamado, eu vou, conheço o paciente e durante a conversa que a gente faz, eu sempre tento interagir com o paciente na medida do possível para ele, é claro. Muitos pacientes às vezes são acamados, não têm habilidades em falar, já não conseguem mais interagir, né, digamos assim. E quando eu faço o atendimento só com o familiar, eu sempre gosto de sentar com o familiar e explicar o objetivo daquele atendimento pelo serviço social. Isso é muito importante, porque muitas famílias acham que o nosso trabalho é de fiscalizar. Fiscalizar o que está acontecendo dentro da residência, e isso realmente não é o trabalho do serviço social. Então eu explico todo o trabalho do serviço social. E aí, quando eu percebo que aquela família, aquele responsável precisa falar, eu deixo que o atendimento transcorra ele falando mais do que eu escuto mais do que falo. Até porque às vezes a pessoa precisa desabafar. É um ambiente que está completamente fora do que a família era antes daquele paciente entrar em atendimento domiciliar. Então é um momento muito complicado. A família demora um bom tempo para se acostumar a essa nova realidade. Então, eu sempre gosto, principalmente no meu primeiro atendimento com a família, deixar que o familiar mais fale do que eu. E depois que ele fala, às vezes desabafa, eu sempre anoto, isso é muito importante, os pontos importantes do que ele está falando eu vou e anoto. E eu sempre falo, olha, eu estou ouvindo o que você está falando, mas eu estou anotando aqui para eu não esquecer esses pontos importantes para a gente depois poder conversar sobre eles. Aí eu vou anotando tudo que eu acho importante, tá? Um outro ponto também muito importante é que antes de eu começar esse atendimento, quando eu estou fazendo lá no início aquela pesquisa sobre a família, eu sempre já
vejo quais instrumentos técnicos do serviço social eu vou utilizar para aquela demanda encaminhada para mim. Para eu já chegar na residência, saber qual instrumento eu vou utilizar e como eu vou agir com aquela família. Isso é bem importante. E depois que eu faço todo o atendimento, eu encerro o atendimento com a família, eu vejo se precisam ser feitos alguns encaminhamentos, se forem necessários eu faço, ou se forem mesmo só algumas orientações em relação àquela demanda, a gente faz a orientação, faz a evolução do nosso atendimento na prescrição que fica na casa do paciente. E quando eu não estou fazendo essa reunião com a família dentro do ambiente que está o paciente, eu sempre peço para conhecer o paciente, né? Porque é importante você conhecer também o paciente daquela família, principalmente tentar, como eu falei antes, quando o paciente ele é lúcido, orientado, ele consegue conversar, interagir com ele, porque ele precisa fazer parte daquele processo. Ele é parte daquele processo. Isso também é bem interessante. E eu gosto muito quando o paciente tem lucidez de conversar com o paciente. Você consegue buscar muitas informações com o paciente que às vezes com o familiar ou com o cuidador você não vai conseguir. Tá? E finalizando todo esse atendimento, eu agradeço a família por ter me recebido e falo para qualquer dúvida entrar em contato com a Home Care ou pedir um novo atendimento do serviço social e a gente encerra por aí o atendimento, tá? Eu espero que esse roteirinho tenha ajudado vocês que estão querendo entrar aí no atendimento domiciliar. É uma área que está crescendo muito no mercado da saúde. Pelo menos aqui no Rio de Janeiro, onde eu atuo, está tendo um levante muito grande de atendimentos, principalmente pós-Covid. Muitos pacientes, principalmente idosos, foram deshospitalizados para continuar o tratamento em casa e muitos deles foram para casa sem ter nenhum respaldo, sem ter nenhuma condição, principalmente da família, em estar lidando com toda essa mudança que acontece quando um paciente que estava em tratamento em um hospital vai continuar esse tratamento em casa. Então, isso é um outro assunto para um outro vídeo que a gente continua depois, mas espero que vocês tenham gostado desse primeiro, tá bom? Um beijo a todos e até o próximo.